Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com a igreja. Nós teremos hoje também uma ordenação do nosso querido irmão diácono Gladson, mas faremos depois do sermão, conforme orienta o manual da nossa igreja. Por isso eu convido os irmãos presentes a abrirmos a Bíblia no Evangelho de Mateus. Já estamos no último capítulo de Mateus, capítulo 28. Como eu aprecio muito este evangelho, estou aqui indo bem devagarzinho para não terminá-lo tão rapidamente. E hoje nós vamos meditar especialmente no verso 2 de Mateus 28. Mateus capítulo 28, mas eu farei a leitura dos 4 primeiros versículos. No entanto, nossa meditação, ela focalizará o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Oremos. Pai bendito, nós acabamos de ler mais uma vez o Evangelho, que nos conta, ó Deus, a história do maior sinal do teu poder, do milagre incomparável registrado nas Escrituras, que só poderá ser igualado ao dia final, quando Cristo vier com os seus anjos na glória do seu poder, para estabelecer o seu domínio sobre toda a terra. Ó Deus, nossa mente humana é incapaz de compreender a profundidade do que significou a ressurreição de Jesus Cristo. Não uma ressurreição como outras que a Bíblia nos narra no Antigo e Novo Testamento, de pessoas que morreram e vieram à vida neste corpo que está marcado pela queda, amaldiçoado com a morte natural, a morte física. Cristo teve uma ressurreição de outro tipo, uma ressurreição em glória, uma ressurreição em triunfo, uma ressurreição que inicia a exaltação dele até a consumação de seu reino. Por isso, ó Pai, nós te pedimos nesta hora que o teu Espírito, que agiu em Cristo para que o seu corpo ressurgisse de entre os mortos, também venha agir em nosso entendimento, a fim de que, pela fé, possamos contemplar a maravilha do que foi este evento no primeiro dia da semana, na madrugada de um domingo, que marcou o início de uma nova era, que foi o alvorecer da nova criação, da qual agora nós fazemos parte pela fé em Jesus. Abençoa-nos, Senhor, em nome de teu Filho amado, oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós falamos na semana anterior de que na ressurreição de Jesus, quando Mateus registra, e somente Mateus faz este registro, houve um grande terremoto. Ali estava sendo marcado o alvorecer de uma nova criação. A terra foi abalada, os fundamentos da criação foram abalados, porque uma nova criação começou. Mas agora nós vemos também a figura de um anjo. Diz o verso 2 na sua segunda parte, que um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu uma pedra e assentou-se sobre ela. E aqui com este anjo nós encontramos o último anjo da antiga criação. O último anjo da antiga criação. Meus amados irmãos, na manhã daquele domingo da ressurreição de nosso Senhor, amanheceu uma nova criação, um novo mundo. Com a ressurreição de Jesus, esta nova criação, estes novos céus e nova terra, que haverão de se manifestar em sua plenitude na segunda vinda de Cristo, já tiveram o seu princípio. Nova criação principia aqui,
lembrem-se que aquele domingo não era apenas um domingo comum, mas era um domingo especial na celebração do calendário dos judeus. Jesus ressuscitou no domingo da chamada Semana dos Pães Asmos, que era a semana que ficava na sequência da Páscoa. E aquele domingo daquela semana era, na lei de Moisés, chamado de Dia das Primícias, quando os judeus traziam os primeiros frutos do campo, geralmente a colheita da cevada, e dedicavam ao Senhor. Figuradamente, as primícias representavam no Antigo Testamento o que aconteceu no domingo da ressurreição de Cristo. Jesus, diz as Escrituras, ele é as primícias da nova criação, da criação restaurada por Deus. O terremoto, conforme já falamos, conforme nós já observamos na semana anterior, aquele tremor que abalou a terra, que removeu a pedra, juntamente com a ação do anjo, que fez com que as coisas fossem mudadas e transtornadas, era um símbolo da manifestação de Deus, da vinda de Deus para inaugurar um novo princípio no cosmos, no mundo físico. Novos céus e nova terra, onde habitam justiça, estavam sendo ali formados a partir da ressurreição de Jesus. Além disso, o texto nos diz que naquela madrugada, Deus não apenas tirou Jesus do túmulo, Deus ele recria o universo, estabelecendo um novo governo sobre a criação, um governo espiritual e superior. E o evangelista Mateus, com um olhar da inspiração que lhe foi dada pelo Espírito Santo, ele nos mostra este momento crucial. E ele faz isto com esta cena simples que nós lemos no versículo 2 deste evangelho, no capítulo 28. Um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e se assentou sobre ela. Meus irmãos, este anjo é mais do que uma simples figura celestial que se manifesta, que aparece naquele momento. Um grande teólogo reformado chamado James Jordan, ele diz que os anjos, conforme aparecem nas Escrituras, eles são os mediadores e administradores da antiga criação. Nós encontramos os anjos desde o Éden. Depois da queda, Deus ele não se dirige ao homem de forma direta, e ele então constitui mediadores. Para guardar o jardim, Deus estabelece anjos, querubins, que ficam à porta do jardim. E esta mediação angelical, ela se dá inclusive na relação de Deus com o seu povo, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. São os anjos que entregam a lei, são os anjos que servem no templo, são os anjos que anunciam o juízo, como se deu no caso de Sodoma e Gomorra. Mas agora, com a ressurreição de Cristo, a mediação e o governo angelical sobre o mundo chega ao seu fim. Nós vimos hoje pela manhã na escola dominical como no livro de Jó há um conselho celestial, um conselho angelical que se apresenta diante de Deus, composto pelos principados e potestades, que são os anjos eleitos, mas também principados e potestades, que são anjos caídos. Todos eles tinham acesso à presença de Deus. Eles eram os mediadores que governavam o mundo, incluindo Satanás. Não foi Satanás que ofereceu a Jesus os reinos do mundo, conforme está em Lucas no capítulo 4, de 1 a 11, quando o tentou no deserto, dizendo: se prostrado me adorares, todos estes reinos te darei, porque a mim foram dados. Quando Adão quebra a aliança, o pacto de obras, a aliança da criação, ele perde o seu papel de gerente, de administrador, de representante de Deus na criação, e este poder agora é concedido aos anjos, principados e potestades. Isto fica muito claro, meus irmãos, por exemplo, no livro do profeta Daniel, quando, por exemplo, no momento em que ele ora para que Deus revelasse as visões que havia recebido do Senhor, no mesmo momento em que ele pede ao Senhor a revelação das visões, Deus envia o anjo Gabriel, mas este é impedido por principados das nações.
O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia o impediram, e somente após 21 dias, após o arcanjo Miguel lutar contra os principados, chega a mensagem a Daniel. Também em Daniel nós temos figuras angelicais como um conselho para derrubar Nabucodonosor, para fazê-lo pastar. Veja, a ordem sai de um conselho angelical. Portanto, na antiga aliança, os anjos desempenhavam este papel de mediadores de toda a criação, de autoridade espiritual sobre o governo dos homens. Mas agora Cristo ressurgiu, e o governo angelical chegou ao seu fim, porque o Filho do Homem, o verdadeiro Rei da criação, tomou o trono. Sendo assim, meus irmãos, esta cena descrita no Evangelho de um anjo assentado sobre a pedra é a transição entre dois mundos. O mundo da antiga criação, caída, em que o homem não tem acesso a Deus e que, portanto, toda a relação do homem com Deus tem que ser mediada por anjos, para um mundo em que há somente um mediador entre Deus e os homens, aquele que, sendo Deus, se fez homem, aquele que é chamado de o Filho do Homem, que subiu aos céus e no seu trono governa sobre principados, potestades e sobre as nações. O mundo dos anjos é substituído pelo mundo do Filho do Homem glorificado. É o fim da antiga criação e o nascer de uma nova ordem. A nova ordem mundial, meus irmãos, foi inaugurada no domingo da ressurreição, quando os principados caíram, perdendo seu poder e primazia, e Cristo foi colocado em um lugar sobreexcelente. Portanto, o que nós aprendemos na manifestação deste anjo no dia da ressurreição do Senhor? A verdade central aqui é que na ressurreição de Cristo, Deus encerra o governo dos anjos sobre o mundo e inaugura o reino do Filho do Homem. É por isso que este anjo foi enviado para tirar Cristo do túmulo. Meus irmãos, você pensa que Cristo não tinha ele mesmo poder para fazer com que aquela pedra fosse lançada longe? Você pensa que o próprio Cristo não tinha autoridade para sair do túmulo por sua própria força e poder sobrenatural? Mas Deus envia aquele anjo para marcar esta transição. O anjo assentado sobre a pedra, sobre a rocha, simboliza a vitória de Cristo sobre o mundo antigo e os seus poderes espirituais que dominavam o homem, que o prendiam ao pecado. É a superação da morte e o início da nova criação sob o governo daquele que venceu a morte. O primeiro Adão, lembrem-se disso, ao pecar, ao cair, movido pela ação tentadora de um anjo, o príncipe das trevas, o anjo caído, que seduziu sua esposa e levou o primeiro casal ao pecado, ele entrega a autoridade do mundo criado, que havia sido dada ao homem, conforme está no Salmo 8, verso 4, ele entrega na mão destas criaturas espirituais, destes seres angelicais. O primeiro Adão perdeu a autoridade sobre o mundo, mas o segundo e último Adão, como Cristo é chamado pelo apóstolo Paulo, ele restabelece o governo da humanidade, que é agora restaurada. Ele ressuscita dentre os mortos e com isto ele expõe os principados e potestades à vergonha por meio da sua vitória na cruz. O texto então nos mostra três ações. Percebam que há três verbos aqui, cujo sujeito das ações é este anjo, que é descrito como um anjo que se parecia com um relâmpago, cuja veste era alva como a neve. Ele faz três ações, e cada uma delas tem um significado teológico profundo. Primeiro, o anjo desceu do céu. Significa o fim da antiga mediação angelical. Os anjos não são mais mediadores da aliança, do relacionamento do homem com Deus. Não há outros mediadores, nem espirituais, nem humanos, nem anjos, nem santos. Somente Cristo é mediador desta aliança superior e completa.
A segunda ação, o anjo remove a pedra. Esta ação significa o colapso, o fim da velha ordem, da velha criação. E em terceiro lugar, o anjo assenta-se sobre a pedra, que significa a transferência do governo agora para as mãos do Cristo ressurreto. O reverendo Felipe bem observou na leitura de Hebreus 1 e destacou para os irmãos este fato. Cristo, durante os dias da sua humilhação, desde o momento em que ele se fez homem no ventre da Virgem Maria, até a cruz, ele foi feito por um pouco menor do que os anjos, significando que quando ele assumiu a nossa natureza humana em um estado de prova, de humilhação, ele estava debaixo do governo destes seres. Mas quando ele manifesta sua vitória e poder na ressurreição, então sua autoridade sobre o mundo angelical é estabelecida para sempre. Não que ele não a tivesse como Deus, mas agora ele a estabelece como nosso representante, como o Filho unigênito do Pai que se fez carne. Mas vejamos então agora de forma mais detalhada estas ações com significado teológico e simbólico. Em primeiro lugar, o anjo desceu do céu, conforme está aí na segunda parte do verso 2, o fim da antiga mediação. Durante, meus irmãos, toda a história da antiga aliança, os anjos serviram como intermediários, como mediadores entre Deus e os homens. Foram eles que anunciaram a Abraão o nascimento de Isaque. Foram os anjos também que livraram Jacó da mão de seu irmão Esaú, quando ele voltou para a terra prometida. A Bíblia nos diz em Gálatas que a lei foi recebida por Moisés por meio de anjos. Foram os anjos que protegeram o povo de Deus em suas peregrinações. Foram os anjos que estabeleceram a morada de Deus no seu santuário, no seu templo, a tal ponto que Deus fez que imagens de querubins fossem colocadas no tabernáculo, sobre o propiciatório, e mais tarde querubins gigantes foram esculpidos no Santo dos Santos, representando o trono de Deus, dando a ideia de que era impossível chegar até a presença de Deus sem antes passar por aqueles anjos. O escritor da Epístola aos Hebreus confirma esta verdade sobre a antiga aliança. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 2, está escrito: a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme. Percebam, os anjos eram os mensageiros, os mediadores até mesmo da própria revelação. Embora isto não fique claro em toda a profecia bíblica, isto pode ser visto de maneira muito nítida no livro que já citei, no livro de Daniel, quando todas as visões e as interpretações das visões são confirmadas, são dadas a Daniel por anjos que vêm da parte de Deus. Os anjos eram, como diz James Jordan, que já citei, os administradores da antiga criação, ou da antiga dispensação da aliança de Deus com o povo. Eles eram servos celestiais do Espírito Santo. Por isso, vejam, em Hebreus capítulo 1, os anjos são chamados de labaredas de fogo, uma clara associação ao ministério do Espírito Santo. Eles também são chamados de ventos velozes, também uma clara associação ao ministério do Espírito Santo, a quem Jesus, em João capítulo 3, compara ao vento. Mas os anjos também são chamados de labaredas de fogo e vento, porque o Espírito Santo não podia, ou não ainda agia de forma direta nos homens. Ele agia por meio destes seres espirituais, de anjos. Eles eram os mediadores da revelação, eles eram os instrumentos ou mensageiros da revelação. Por isso este nome, a palavra anjo, ângelos, significa mensageiro. Os mensageiros do Espírito. Naquele amanhecer, no entanto, quando Cristo ressurge dentre os mortos e um anjo desce do céu pela última vez com esta missão mediadora de apresentar a revelação final, a revelação mais gloriosa de Deus, que é a vitória de seu Filho sobre a morte, há então um fim para
este ministério, para esta comissão que até aquele momento pertencia aos anjos. O apóstolo Pedro deixa claro que o evangelho que foi tateado pelos profetas na antiga aliança, conforme está em 1 Pedro no capítulo 1, nos versículos 10 e 11, mas que agora foi claramente revelado a nós pela pregação, este evangelho, os anjos dos céus anelam perscrutar, eles desejam, é isso que o texto quer dizer, eles desejam conhecer os seus mistérios, fazer parte de seus mistérios, mas não pertence mais a ele os mistérios do evangelho. Quando Cristo ressurge, ele não vem apenas para dar continuidade à antiga aliança, mas para cumpri-la, completá-la e torná-la aperfeiçoada. Portanto, aquele anjo não é um anjo mensageiro de mandamentos, ou um anjo como aqueles que foram enviados para Sodoma e Gomorra, que anunciam castigos, ou os anjos de Apocalipse, que também falam dos castigos que já vieram sobre o mundo antigo. Meus irmãos, nós já temos falado isso. Apocalipse não são profecias que vão se cumprir. Apocalipse é um livro que até o capítulo 21 todo já se cumpriu. E aqueles anjos que aparecem em Apocalipse são os anjos trazendo os juízos de Deus contra Jerusalém, contra o Israel apóstata. Até aquele momento o juízo pertencia aos anjos, não mais. O juiz de toda a terra agora é Cristo. O Rei das nações é o Senhor Jesus. E um anjo então se manifesta para remover a barreira que fora colocada por Deus após a queda. Os homens não tinham acesso a Deus, os homens não podiam entrar mais na presença de Deus. Os querubins, serafins e as miríades de anjos eram os mediadores e ao mesmo tempo os guardiões do trono divino para que ninguém se aproximasse dele. Mas agora aquele último anjo, ele mostra que os céus foram abertos, e Cristo inaugurou um novo e vivo caminho, que os homens, sem a necessidade de mediação de anjos ou de quem quer que seja, podem livremente chegar à presença de Deus. E o anjo que se manifestou no dia da ressurreição, ele vem para remover aquela barreira, para abrir o caminho, para anunciar a vitória do mediador da nova aliança, Jesus Cristo. Os anjos são mediadores da antiga criação, mas agora o mundo foi entregue ao Filho do Homem. Você viu o texto que nós lemos no início deste culto, que ele diz? Jesus, ele toma o evento de Betel, quando Jacó, em um sonho, viu uma escada que ligava a terra aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam, mas Jacó não podia subir aquela escada, porque ela ainda estava vedada, e no alto da escada ele vê o anjo do Senhor, o próprio Senhor que fala com ele. Mas Cristo, então, no início do seu ministério público, diz a Natanael: em verdade vos digo, que vocês verão coisas maravilhosas. Vocês verão algo superior àquilo que Jacó viu em Betel. Vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a única escada, sobre o único caminho de acesso ao Pai, o Filho do Homem. É isto que este anjo veio fazer. Ele desceu dos céus para revelar à humanidade que a autoridade foi dada a Cristo, e Ele é o caminho único e exclusivo que nos conduz ao Pai. Fazendo uma pequena ilustração que nós encontramos no livro de Gálatas, quando é dito que a lei serviu como aio, palavra que significa pedagogo ou tutor. Da mesma forma, como um tutor que conduz o aluno até o mestre, aquele que é um instrutor definitivo, e que depois se retira tendo cumprido sua função, é isto que este anjo faz. Lembrem-se, Hebreus diz que a lei foi dada pelas mãos dos anjos, e o anjo está fazendo isto aqui na ressurreição. Ele está mostrando, como nós veremos claramente na fala do anjo para as mulheres, não são mais os anjos os canais da revelação. Ele é o Filho, vocês devem ouvir a Ele.
Chegamos então na segunda ação daquele ser angelical. Diz o texto bíblico que o anjo removeu a pedra, ainda no versículo 2, para isso demonstrar o fim e o colapso da antiga ordem, da antiga dispensação da aliança da graça. Meus irmãos, aquela pedra tem um sentido simbólico. Aquela pedra não podia impedir Jesus de sair do túmulo. Os irmãos devem se lembrar que após ressurreto, os discípulos estavam trancados em uma sala, não é isso? Jesus entrou pela porta, Jesus entrou pela janela, sobrenaturalmente ele apareceu no meio deles e diz: a paz seja convosco. Com pedra ou sem pedra, o Cristo glorificado tinha poder para sair do túmulo. Mas Deus quis que o anjo fosse até lá e removesse a pedra, pelo sentido simbólico deste ato, pelo significado teológico desta ação. Aquela pedra representava tudo que separa o homem de Deus. Era o selo do império da morte. A pedra que fechou o túmulo e foi selada mostra que o pecado nos separa de Deus e o pecado nos une à morte. Era o peso da lei escrita em tábuas de pedra. E por que estamos separados de Deus? Porque a lei de Deus foi dada não para nos salvar, mas para atestar que somos pecadores, que merecemos o juízo. Era o símbolo também da antiga criação, que está sujeita, conforme diz o apóstolo em Romanos 8, à corrupção do pecado. A pedra, meus irmãos, é usada por Ezequiel para simbolizar os efeitos do pecado em nós, porque Ezequiel disse que quando Cristo viesse para inaugurar a nova aliança e conceder aos homens o Espírito Santo, ele tiraria o coração de pedra e nos daria um coração vivo, de carne. Portanto, quando o anjo remove a pedra, o que ele está fazendo não é apenas abrir um túmulo. Lembrem-se, Cristo não precisa de ajuda. Ele tinha poder para subir aos céus sem que aquela pedra fosse removida. Mas o que o anjo faz, o que ele está fazendo ali, é demonstrando que a estrutura espiritual da antiga ordem, do antigo mundo, onde os homens, por causa do pecado, da lei escrita em tábuas de pedra, por causa da morte, que é o salário do pecado, por causa de seu coração empedernido, estavam separados de Deus e não tinham acesso à sua presença, que todas estas coisas foram removidas. Na ressurreição de Cristo, estas coisas foram removidas. Aquele sepulcro fechado era o Éden perdido. Não foi assim que aconteceu com nossos primeiros pais? Após pecarem, o Senhor os privou de lançarem mão da árvore da vida que estava no meio do jardim, os expulsa da sua presença, do seu templo na terra que era o Éden, coloca anjos poderosos, juntamente com uma espada de fogo, que representa a ira de Deus contra o pecado, para guardar a entrada do jardim, e os expulsa para o Oriente. Esta pedra representa, meus irmãos, este Éden que estava fechado, inacessível ao homem, mas com a pedra removida, um novo acesso à presença de Deus, assim como já havia sido demonstrado naquele terremoto que aconteceu na sexta-feira em que Cristo foi crucificado, que rasgou o véu do santuário de alto a baixo. O anjo removendo a pedra aponta para o mesmo sentido teológico. Nós podemos entrar na presença de Deus. Não há mais mediadores. Rolar a pedra é um ato cósmico. É a dissolução da velha ordem. É o abrir do mundo para a nova criação. Este ato, meus irmãos, pode ser comparado, a título de exemplo, com a mesma libertação que os israelitas recebem após serem redimidos na Páscoa, lá no Egito. E aquela libertação teve duas etapas. Primeiramente, eles foram libertados do cativeiro, quando na Páscoa o Senhor enviou a 10ª praga, uma praga que trazia morte sobre os primogênitos do Egito, uma praga que livrava o povo de Israel pela morte de um cordeiro, e eles então estão parcialmente livres.
Porque nós sabemos que após Faraó perceber o prejuízo de ter perdido seus escravos, ele organiza os seus exércitos e vai ao encalço dos israelitas para capturá-los. Então há uma segunda libertação completa, derradeira. Moisés, guiando o povo, ouve a voz de Deus que diz: diga ao povo que marche. Ele toca o seu cajado no mar, o mar se abre, o povo passou da escravidão à liberdade. E quando os exércitos de Faraó são afogados do outro lado do mar, eles então livremente louvam a Deus pela plena redenção. A libertação do Egito na Páscoa aponta para a cruz. A libertação no Mar Vermelho, que completa a obra da Páscoa, aponta para esta pedra que foi removida pelo anjo na ressurreição do Senhor. Quando o anjo remove a pedra, nós, crentes do Senhor Jesus, temos a certeza de que passamos da morte para a vida. Não há mais temor da morte para nós. Se estamos vivos, somos do Senhor. Se morremos, pertencemos ao Senhor. E por fim, o anjo então assenta-se sobre a pedra. Meus irmãos, lembre-se, nada que está registrado na Bíblia é em vão. Deus preocupa-se em colocar, percebam, na sequência essas três ações. O anjo desce, o anjo remove, o anjo assenta-se, mostrando a transferência do governo nesta nova ordem da criação. Assentar-se é sinal de autoridade, não é verdade? Quando Cristo chegou aos céus, o que ele fez? Assentou-se à destra da majestade nas alturas, conforme está em Hebreus 1:4. Assentou-se à mão direita do Pai. Quando um rei estabelece o seu domínio e é coroado, o que ele faz para demonstrar seu poder e autoridade? Ele assenta-se no seu trono. O anjo assentou-se para demonstrar a autoridade, mas notemos que tipo de autoridade é demonstrada no ato do anjo assentar-se naquela pedra. Percebam que o anjo não se assenta em regiões celestiais. Ele não é exaltado nos céus. Porque conforme nós lemos em Hebreus no capítulo 1, a nenhum dos seus anjos Deus disse: assenta-te à minha direita. Não é isso que está registrado na Bíblia? Somente ao Filho foi dito: assenta-te à minha direita. O anjo assenta-se na terra, o anjo assenta-se no mundo criado, o anjo assenta-se na pedra que até então vedava o sepulcro e que fora removida. Portanto, este ato de assentar-se indica que o anjo não governa, mas que ele é testemunha de um governo. Quero te dar um exemplo. É como um exército que, guerreando contra um inimigo, invade e consegue triunfar contra os inimigos. Talvez você já tenha visto cenas assim em filmes históricos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a conquista de Berlim, quando os exércitos aliados vindos do Oriente, os exércitos bolcheviques dos russos, vindos do Ocidente, o exército dos aliados ingleses, americanos, eles chegam a Berlim e depois de tirarem as armas de todos os seus inimigos, nós temos fotos históricas de soldados assentados sobre as ruínas, comemorando a vitória. Eles não são a autoridade daqueles países, eles não são os regentes e dominadores daqueles impérios, mas como soldados, como representantes da vitória, eles se assentam sobre as ruínas do poderio de seus inimigos para demonstrar: o meu rei venceu. É isto que o anjo está fazendo. O gesto deste anjo é simbólico. Ele se assenta sobre aquilo que antes dominava os homens, a pedra do sepulcro, o símbolo da morte e da lei. Porque o pecado, usando a lei como o seu aguilhão, nos conduz à morte, nos conduz a vivermos uma vida debaixo da maldição da lei. Mas aquela pedra que outrora simbolizava nossos piores inimigos, a morte, o pecado e a lei, agora ela está debaixo dos pés de Cristo. E o anjo, como
um dos soldados das milícias do Senhor Jesus se assenta naquilo que agora é o escabelo dos seus pés. O escabelo é aquele móvel onde um rei assentado no trono apoia os seus pés para descansar em sua autoridade e vitória. É como se o anjo assentasse aos pés de Cristo. O anjo, ele não está reinando com este ato de assentar-se, mas ele está reconhecendo que o trono pertence ao Filho do homem, aquele a quem Deus disse, e não aos anjos, conforme está em Hebreus: assenta-te à minha direita. Em Hebreus 2, a Bíblia nos diz: não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, mas a Jesus coroado de glória e de honra. Calvino faz um comentário muito esclarecedor sobre esta passagem. Ele diz o seguinte: o anjo sentado sobre a pedra não é o autor da vida, mas o servo que confessa o senhorio daquele que ressuscitou. Assentar-se também, meus irmãos, não é apenas um símbolo de autoridade, mas de descanso, porque uma obra foi concluída. O papel dos anjos de mediarem a antiga dispensação da aliança cessou. O papel dos anjos de guardarem o trono de Deus para que ninguém se aproximasse da majestade, da santidade do Senhor, acabou. Os anjos descansam porque os homens redimidos, lavados e alvejados pelo sangue de Jesus podem entrar livremente na presença de Deus. A escada de Betel foi aberta, o Filho do Homem inaugurou esta escada. E agora nós podemos subir, porque a pedra que nos separava do Senhor, a pedra que apontava para o pecado, para a lei, para a morte, foi removida. Agora há um novo mediador da aliança da graça, uma aliança aperfeiçoada. O Filho de Deus, o Filho do homem, o Senhor Jesus Cristo, expiou o pecado de seu povo e ressuscitou para justificá-los. Concluindo, meus queridos irmãos, quando o anjo removeu aquela pedra, descendo do céu e assentando sobre ela, uma nova criação está sendo inaugurada. A cena, ela é silenciosa, não houve uma multidão para contemplá-la, apenas alguns soldados que vigiavam o túmulo, mas é uma cena universal. O céu desceu, a terra tremeu, a pedra rolou, o anjo se assentou e o Filho do homem saiu vitorioso. Aquele anjo é o último servo da antiga criação e a primeira testemunha da nova criação. Ele representa o fim da mediação, o colapso da morte e o início do reinado de Cristo. O mundo governado por anjos terminou. Infelizmente, há ainda muitos crentes que acreditam em espíritos territoriais. Já ouviram falar desta heresia? Espíritos territoriais, demônios que governam regiões. Não. Cristo subiu aos céus, está assentado à destra do Pai e sujeitou ao seu governo principados, potestades, anjos, demônios, e o próprio Satanás foi preso quando ele triunfou, subindo aos céus. O trono pertence a ele, o Filho do homem que foi glorificado, aquele que venceu a morte. Aplicando este texto, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o primogênito de entre os mortos. Ele é a cabeça da igreja, porque a cabeça faz parte dele como o seu corpo, e ele é o cabeça de toda a criação, significando que ele tem autoridade sobre todo o mundo criado, sobre os poderes visíveis e invisíveis. Tudo converge para ele, todo domínio lhe foi dado, e ele haverá de assegurar isto neste capítulo, no versículo 18, quando manifestado em glória aos seus discípulos, ele dirá: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Satanás ofereceu os reinos do mundo a Cristo antes dele ressurgir dos mortos. Mas após triunfar sobre os demônios na cruz e manifestar a sua vitória na ressurreição, ele agora tem autoridade para dizer:
todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós não vivemos mais em um mundo governado por anjos ou por demônios. Vivemos no reino do Filho. A mediação terminou. Meus irmãos, infelizmente a igreja cristã é extremamente mística. Extremamente mística. E tem uma visão de que demônios governam o mundo, de que as nações estão debaixo de poderes malignos, que têm operado para a manifestação de um suposto anticristo, que vai reuni-las em rebeldia contra Deus. Meus irmãos, o anticristo bíblico já veio e já foi. As nações, conforme a Bíblia nos ensina, estão debaixo do governo de Cristo. Ele é a rocha que foi arrancada do monte e que destruiu o poder de todos os impérios, e nunca mais se levantará outro império mundial sobre as nações, porque o poder pertence a Jesus. Muitos tentaram depois de Cristo, mas ninguém haverá de unificar as nações contra a igreja do Senhor. Todos os impérios que tentarem haverão de cair, até que pelos séculos dos séculos haja a manifestação da glória de Cristo, com a plenitude dos gentios e a conversão dos judeus remanescentes na vinda gloriosa do reino do Senhor. Esta era a fé da igreja antiga, esta era a fé da maioria dos reformadores e puritanos, e esta é a fé que as Escrituras nos apontam, um reino crescente. Se você tem uma visão pessimista sobre o mundo, você não tem uma visão bíblica. Sinto lhe dizer, a Bíblia não tem uma visão pessimista. A Bíblia nos traz uma visão de otimismo, de um reino que avança, que embora aos olhos dos homens possa parecer um grão de mostarda insignificante, ao ser lançado na terra, ele vai crescer, vai avançar. A obra de Deus não vai parar. Em segundo lugar, a igreja participa do novo governo de Cristo. Os santos reunidos com Cristo, diz a palavra de Deus, julgarão os anjos. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 3. Os anjos que antes tinham a autoridade sobre os homens, agora estão debaixo da autoridade da igreja. Ao ponto do autor da Epístola aos Hebreus declarar que os anjos são nossos servos, espíritos ministradores, que servem aqueles que hão de herdar a salvação. E os anjos caídos serão julgados pelos crentes. O reino do mundo não é mais angelical, é humano. A humanidade redimida, a igreja restaurada e que por fim será glorificada. A lei outrora nos condenava, a morte nos vencia, o pecado nos escravizava, mas todos estes inimigos foram destruídos pela obra de Cristo na cruz e na sua ressurreição. E o túmulo vazio mostra que agora ele reina por meio da sua igreja. Meus irmãos, nós temos poder não apenas de condenar os anjos. A igreja tem poder de condenar os governantes e as nações. Quando nós cantamos a Deus salmos imprecatórios contra os homens maus, contra os governantes maus, isto tem mais efeitos nos céus do que uma miríade de exércitos que se levantam contra esses governantes do mundo. Deus ouve a intercessão da igreja. A igreja é uma autoridade acima de qualquer governo deste mundo, porque é uma autoridade espiritual e profética. E na medida em que a igreja é fiel às Escrituras e não se torna mundana, misturando-se com os negócios desta vida, Deus faz com que o evangelho brilhe pela igreja, submetendo os governos do mundo ao governo de Cristo. Nós vivemos em uma época de tão grande apostasia que nós não cremos mais em estados cristãos. Mas toda a história do cristianismo é uma história de conversão de pessoas e de nações. O Império Romano sucumbiu ao cristianismo. As nações pagãs da Europa, todas foram conquistadas para a fé cristã. E este ainda é o plano de Deus, nações se voltando para o Senhor. Meus irmãos, nós não somos favoráveis a um Estado laico. Nós somos favoráveis a um Estado onde Cristo seja o Senhor, onde todos temam o Senhor. E por fim, Cristo reina.
O mundo antigo passou. Os anjos e os homens são servos daquele que é o Filho do homem glorificado. E a igreja, unida a ele, governa. A morte perdeu o seu trono, a pedra foi rolada, a tumba virou um lugar de triunfo. O que antes oprimia o homem, agora é o estrado dos pés do Cristo vencedor. Portanto, encerrando, meus queridos irmãos, o anjo que assentou-se sobre a pedra, ele marca o início da nova criação. Ele nos lembra que o trono do céu já tem dono. A morte chegou ao seu fim. O futuro já começou. O futuro de um novo mundo, de um novo céu e nova terra, onde reina a justiça, começa naquele domingo da ressurreição. Onde havia pedra, há triunfo. Onde havia morte, há vida. Onde os anjos ministravam, reina o Senhor Jesus. Se cumpriu o que ele disse a Natanael: em verdade vos digo, que vós vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Fiquemos de pé, vamos orar, pedindo a Deus que aplique sua palavra ao coração da igreja.